Está se conectando, mas enquanto isso, deixa-me cumprimentar alguns que eu não cumprimentei ainda, né? O Valnice, olá Valnice, creio que já cumprimentei a Kênia, a Gessênia, olá Pedro e Carolina. Como se chama esses seus nomes, por favor, aí do número 23, 12, 20? Poderia dar o nome de vocês? Habla espanhol, Paulo. Yesenia, es Yesenia y Yamile que están trocaram. Jamilé, não estou reconhecendo. É verdade, não estou reconhecendo. Sempre a gente vê ela longe, né, Paulo? Sempre a gente vê com certa distância, né? Ok, bem-vindas, queridas. Dalton, como está, meu irmão? Ô, Dalton, eu terminando aqui de falar, eu gostaria de pedir você para orar, para entregar esse tempo na mão de Deus. Pode ser? ¿Podrías tú orar para dar inicio a nuestra reunión? Así que yo termine de hablar acá. Dalton, ¿puede ser? Ya, ok. También, bienvenido Ivis, Damaris. Parece que están todos, ¿no? Yo creo que he saludado a todos. Dalton, por favor, ore para que demos inicio a ese tiempo, hermano. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Padre, queremos darte las gracias por haber renovado su misericordia este día, papá. Reconocer que cada vez que se abre la Escritura, Señor, necesitamos de que usted ministre nuestro espíritu, ministre nuestra vida. Le pedimos que estemos atentos, apercibidos, Señor. Que fluya espíritu de sabiduría y revelación en este tiempo, papá, trayendo claridad, Señor, sacando mentiras, revelando su evangelio, Señor. Quite todo distractor, Señor, manténnos atentos, pon una disposición correcta, Señor, frente a tu palabra, papá. Usa al hermano Pablo, como siempre lo has hecho, Señor, con toda gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amém. Amém. Boa noite, Valéria. Bem-vinda. Ok, meus irmãos, vamos então dar início, ou continuação, né? O nosso estudo de Romanos. Hoje nós vamos estar estudando do capítulo 12 ainda, né? Do versículo 9 até o versículo 15, vamos estar estudando hoje. Mas, como sempre, vamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão da semana passada, que foi do versículo 3 ao versículo 8, ok? Vamos fazer essa revisão e, em seguida, retomamos o de hoje, ok? Esse texto, que está em 12, do versículo 3 ao 8, não? Começa dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia, com alegria. Bom, este texto que vimos a semana passada, o ponto central dele é falar sobre os dons espirituais. Esse é o ponto central do texto da semana passada, não? E no versículo 3, parte dizendo, né, que pela graça que me foi dada. Quando lemos isso, aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo referência ao seu chamado apostólico. Essa é a graça que foi dada a ele, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. E disse também outra frase que sigue, né? Que não pense, interessante que disse,
E digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Nós mencionamos isso na semana passada, que quando fala de si mesmo, não aparece no texto original, mas o que aparece no texto original, a frase seria a seguinte: que não pense mais arrogante além do que convém. Assim aparece no texto original. E vemos aqui no contexto que isto está relacionado com a discriminação que os gentios estavam fazendo dos seus irmãos judeus na igreja de Roma. Ok? E nós vemos aqui também outra referência sobre isso, que está lá no capítulo 11, versículo 25, quando diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, parece que aquele probleminha que nós já mencionamos lá atrás, né? Que os gentios, por incrível que pareça, ainda que eram irmãos, tinham uma atitude de arrogância, de superioridade em relação aos seus irmãos judeus, que eram parte da mesma igreja de Roma. Ok? Em outras palavras, o que está dizendo aqui é: ainda que seja gentio, ainda que seja judeu, não se pode se achar. O que quer dizer? Não tem lugar, é inadmissível uma atitude de superioridade, de se crer melhor que o seu irmão. E claro, nós já falamos também que se existe algum mérito, se existe alguma virtude não em nós, para aqueles que estão avisados, sabe que essa virtude que está em nós, não somos nós, é Cristo em nós. E qualquer redimido que conhece a graça de Deus, que foi objeto da intervenção graciosa de Deus na sua vida, essa pessoa verdadeiramente, ela nunca terá problema com se achar. Ela nunca vai entrar numa atitude de arrogância ou de superioridade espiritual. Mas eu estou falando daqueles que realmente conheceram a graça de Deus, né? E o texto diz: e pense de si, então, segundo a medida da fé que foi dada a cada um. Que pense de si segundo a medida da fé que recebeu da parte de Deus. Em outras palavras, se a virtude que está em mim, olha bem, a virtude que está em mim, segundo o texto, tem exatamente a mesma medida de fé que está na minha vida nesse momento. A medida de fé minha, ela está vinculada, nesse caso, à virtude que está em mim, dada por Deus. Ok? Tudo aquilo que vem de Deus na nossa vida é por meio da fé. Portanto, a medida da virtude é a medida da fé, segundo o texto. Portanto, queridos, se é assim, significa que ambas coisas vieram de Deus. Não somente a virtude, senão a fé também veio de Deus na nossa vida. E isto, quando acontece, temos entendimento, o resultado sempre será, queridos, quebrantamento, humildade e gratidão eterna. Sempre vai ser a resposta nossa quando sabemos que Deus fez uma intervenção na nossa vida, né? E nós temos que lembrar, estar sempre atentos, porque o tema do orgulho espiritual, meus irmãos, o tema do orgulho espiritual é realidade. Tem muitos irmãos que têm esse problema, orgulho espiritual. E isso é algo perigoso. E quando vemos essa atitude de orgulho espiritual, está evidenciando justamente falta de graça, ou simplesmente falta de conhecimento da graça de Deus. Ok? No versículo 4 e versículo 5, que nós já lemos, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Somos muitos membros do mesmo corpo, mas o corpo é um só, está dizendo o texto. Então, em outras palavras, querido, nós somos uma diversidade. O corpo de Cristo é conformado por uma diversidade de pessoas, mas tendo coisas muito mais importantes em comum, como, por exemplo, temos a mesma natureza espiritual, temos a mesma genética espiritual,
pelo milagre da intervenção de Cristo em nós, logicamente. Nós fomos alcançados pelo mesmo sangue, pelo mesmo poder. E ainda assim, seguimos sendo uma diversidade. Aquilo que sempre falamos, né? Unidade na diversidade. Não existe uniformidade no corpo de Cristo. Unidade na diversidade. E por isso, e uma da formas de ver isso é que nós temos diferentes funções, diferentes dons com os quais nós funcionamos dentro do corpo de Cristo. Agora, se eu fui chamado no ministério, ou se eu recebi algum dom da parte de Deus, pode ter certeza, meu irmão, de que juntamente com o dom, juntamente com o chamado, Deus entrega as ferramentas espirituais, todo o recurso espiritual que nós precisamos para poder exercer aquele chamado, para exercer aquele ministério ou aquele dom que nós recebemos, ok? No versículo 6, que eu mencionei também na vez passada, é um versículo, é o mais controversial de todo esse texto. O 6 diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, e a frase que segue agora é a frase controversial, que diz: seja segundo a proporção da fé. Essa expressão, a proporção da fé, é uma expressão controversial. Vocês vão entender melhor, vou explicar. Ok? Tendo diferentes dons. Outra vez aparece a palavra dons, que no grego também já foi mencionado, é carismata. Ok? A palavra grega para dons aqui é carismata. Que seja segundo a graça que foi dada a cada um, diz. E quando falamos de dons, querido, ou carismata, na verdade, necessariamente nós lembramos que o termo dons na Bíblia, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo, né? A modo de referência, só a modo de explicação e referência, abrimos um parênteses, para explicar que na Bíblia, no Novo Testamento, existem 3 categorias de dons, ok? Essas 3 categorias, elas estão mencionadas lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 4 ao 6. Existem 3 classificações de dons, ok? Uma dessas classificações são os 9, faz referência aos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo, que é chamado aí, nesse caso, também de dons do Espírito, ok? Também existem outros dons, por exemplo, dons ministeriais, né, que aparecem especialmente lá no Efésios capítulo 4, versículo 11, né, para de apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, né? Então, alguém pode falar, de repente, usar essa expressão: ah, esse tem dom de evangelista, né? Mas, em realidade, está fazendo referência a um ministério evangelista, ok? Ou tem o dom de mestre, né? Mas, em realidade, está fazendo referência a um ministério, ok? E é assim que aparece dentro da classificação, ok? Mas, outra vez. Agora, existe uma terceira classificação que no texto de Coríntios 12, se chama dons de realizações, ou dons operacionais, ou dons motivacionais, que no grego é chamado de energemata, que é algo provocado soberanamente por Deus na vida de todas as pessoas. Ok? São coisas que estão vinculadas à personalidade da pessoa. E são 7 dons aqui. Aqui são 7 dons que estão mencionados justamente no texto de hoje. Perdão, no texto que vimos na semana passada. Né? No capítulo 12, entre o versículo 3 e o 8. Daí aparecem os 7 dons operativos, dons de realizações, que são no grego chamado energemata. É importante lembrar que a palavra dom ou carismata, ela se aplica especificamente no texto bíblico, sobre os dons sobrenaturais do Espírito. Mas a palavra dons ou carismata, ela é muito abrangente, porque ela se aplica também no sentido amplo do sentido. Porque todo tipo de manifestação, ou graça, ou
ou capacidade dada por Deus na vida de uma pessoa é chamado de um dom divino, ok? Por isso aparece a palavra dom. Se usa em forma geral, se utiliza a palavra dom para se aplicar a todo tipo de graça que a pessoa recebe na sua vida da parte de Deus, ok? Até a salvação nossa é dita na Bíblia como um dom também. Então, o termo dom, ele é abrangente, é muito amplo, ok? Mas tem um sentido também específico, como já foi dito, que se refere como carismata aos 9 dons do Espírito. Mas aqui nós estamos vendo hoje, fechando parênteses, essa terceira classificação, que é energemata, para se referir a esses 7 dons mencionados aqui nesse texto, entre o versículo 6 e o versículo 8. Ok? O primeiro deles que é mencionado é profecia. Esse é um texto, vou fazer uma menção talvez um pouco mais extensa desse, porque justamente o texto nos obriga nesse sentido. Profecia, por definição, queridos, em forma simples e por definição, profecia no Novo Testamento, por definição, significa falar por inspiração de Deus aos homens. Falar algo que Deus mandou falar aos homens. Deus manda você falar alguma coisa, Deus recebe algo de Deus e o Espírito fala, agora quero que você fale isso para aquelas pessoas. Isso que você está experimentando é chamado profecia na Bíblia, ok? Por definição simples e amplo, sentido amplo. Então, outra vez, é falar por inspiração de Deus aos homens, aos seres humanos. Isso é, por definição, profecia no Novo Testamento. Também podemos dizer que profecia, querido, é toda palavra compartilhada, olha bem, toda palavra compartilhada que não seja ensino. Olha bem. Toda palavra compartilhada que não seja ensino, que não seja um estudo da Bíblia. Quando digo toda palavra compartilhada, pode ser uma pregação. Por quê? Você supõe que a pessoa que prega, ela orou a Deus, pedindo a Deus para colocar uma palavra no coração dela, para ela poder entregar ao corpo de Cristo. Então, se ela recebeu uma palavra, o pregador chega e fala, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para poder compartilhar com vocês é essa. Então, quando ele começa a pregar, o que ele está fazendo? Ele está compartilhando uma inspiração dada por Deus aos ouvintes. Portanto, ele está profetizando. A pregação ela é uma forma de profecia, ok? Pode ser uma palavra revelada de Deus, pode ser um conceito que foi mostrado na sua vida, uma reflexão bíblica. Então, existem muitas expressões da palavra de Deus, mas todas elas, sem exceção, a única exceção que não é considerado profecia é o ensino do estudo bíblico. Isso não é considerado profecia. Ok? Então, é importante lembrar isso. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, nós já limos isso também. Vamos ler de novo. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 3, nos define também a natureza dessa profecia. Olha bem. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Essas são as 3 características fundamentais da profecia no Novo Testamento: exortação, edificação e consolo. Essas são as características típicas da profecia no Novo Testamento, queridos, ok? E disse que o exercício dessa profecia, segundo o que nós lemos aqui no versículo 6, que o exercício dessa profecia deveria ser segundo ou de acordo com a proporção da fé. Eu falei com vocês que íamos parar um pouquinho no versículo, nessa expressão do versículo 6, e especificamente vamos parar nessa expressão, a proporção da fé.
pelo sentido que ela tem, essa frase no Novo Testamento, ok? A frase proporção da fé, traduzido do grego, literalmente significa a analogia da fé. E teologicamente, olha bem, teologicamente, quando alguém fala de analogia da fé, utiliza essa frase, analogia da fé, está fazendo referência a todas as Escrituras. Então, se nós podemos parafrasear o sentido do que estamos falando, seria o seguinte, que se é profecia, que seja segundo as Escrituras. Em outras palavras, se alguém profetiza, nunca, nenhuma profecia pode ir em contradição com a Bíblia. Isso é o que está dizendo a expressão analogia da fé. Ok? Essa é a frase usada na teologia, geralmente para analogia da fé, se refere a todo o conjunto das Escrituras que é parte do que é a Igreja de Cristo. Tudo que tem que ver com as Escrituras é chamado analogia da fé, ok? Mas o problema, por que é um problema para nós esse texto no versículo 6? Porque é um problema agora, nesse momento, para nós, falar de proporção da fé ou de analogia da fé aqui nesse texto. Ainda que seja real e verdadeira o entendimento, esse de a analogia da fé, que quer dizer segundo as Escrituras, ainda que seja absolutamente correto esse entendimento, esse não é a interpretação, esse não é o que o texto que estamos vendo aqui que está dizendo. Não é isso que está dizendo. Por isso eu falei com vocês que o texto era controversial. Por exemplo, uma das pessoas muito conhecidas, né, um personagem conhecido da história, um dos pais, né, da igreja, João Calvino, por exemplo, ele entende que esse texto aqui no versículo 6, que diz analogia da fé, se refere às Escrituras, que toda profecia precisa ser conferida com as Escrituras. Ainda que seja certa a afirmação de Calvino, completamente certa, não é o que o texto está dizendo, este texto. Ok? A segunda interpretação que tem este texto, analogia da fé ou proporção da fé, é o segundo entendimento que existe, é o seguinte, que dizem que seja segundo a analogia da fé, que quer dizer que estão vinculando o dom da profecia com a fé, como se a fé ela estivesse vinculada ao dom, não à pessoa. Quando diz segundo a analogia da fé, a profecia, alguns entendem que essa fé que está fazendo referência aqui está vinculada ao dom da profecia, não à pessoa. Ok? Esse entendimento, pessoalmente, eu descarto esse entendimento. Eu descarto esse entendimento porque o contexto nos obriga a entender outra coisa. Eu vou explicar. O terceiro entendimento que tem essa expressão, a analogia da fé aqui, isso provém de um dos manuscritos chamado Siríaco, o Siríaco, que é muito fidedigno, esse manuscrito. E esse manuscrito, a interpretação que eles dão de esse versículo, e dessa frase, que a profecia seja segundo a analogia da fé, o entendimento que dá é o seguinte, que o exercício da profecia, do dom da profecia, seja segundo a fé da pessoa, não do dom. Que a fé esteja vinculada à pessoa e não vinculada ao dom. Ok? Então, por que esse entendimento é o mais aceitável dentro deste texto? Porque está alinhado com o que nós já vimos um pouquinho atrás. No versículo 3, por exemplo, olha bem, no mesmo capítulo, no versículo 3, 3 versículos antes, diz o seguinte, que alguém que, quando fala que alguém pensa de si mesmo, que pense com moderação, disse, que pense de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Se é que eu devo pensar com moderação de mim mesmo, segundo a medida de fé que Deus colocou na minha vida, é o que está dizendo o versículo 3. Portanto, quando diz que seja segundo a proporção da fé, nesse caso aqui, necessariamente, contextualizadamente, eu tenho que entender da mesma forma. Que seja de acordo à fé. Em outra palavra, o exercício que eu tenho do dom da profecia, que ele seja exercitado de acordo ao tamanho da minha fé. Claro, assim como o exercício da profecia, ele vai se desenvolvendo, da mesma forma, a minha fé também vai crescendo. Por isso, o texto, nesse caso, está fazendo referência a isto, que seja segundo a fé da pessoa. O exercício do dom de profecia nesse caso. Ok? E repito, ainda que o primeiro entendimento, esse que é entendido por Calvino, esse entendimento ele é bíblico, é correto, totalmente correto, mas só que não é aplicável neste versículo. Ok? Se alguém teve dúvida, se alguém não entendeu, pode manifestar. Eu explico de novo. Deu para entender? Ok. Portanto, queridos, é o seguinte. Se alguém aparece com o dom de profecia, ter um dom de profecia não significa que a pessoa é profeta. Entenderam? Tem gente que, de repente, é usado em alguma palavra profética e, daí, a partir daí, se crê o profeta de Deus, até infalível. E começa até a falar com os profetas do Antigo Testamento. Né? Assim diz o Senhor. Né? Imitando os profetas do Antigo Testamento. E não sabe que está entrando debaixo das patas do cavalo, fazendo isso. Porque não tem ideia como funcionam os profetas no Antigo Testamento. Porque a profecia no Novo Testamento, ela é falível. Olha bem o que eu estou dizendo. O dom de profecia no Novo Testamento é falível, porque, inclusive, o apóstolo Paulo manda julgar a profecia. Está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, isso. Manda julgar a profecia, por quê? Para saber se é de Deus. Ou se não simplesmente foi uma profetada da pessoa. Porque tem muita profetada por aí, você sabe disso. Entende? Tem muita profetada. E a maioria está errada. Está errada. Então, o problema é muito importante entender isso. Agora, os profetas no Antigo Testamento, quando eles diziam assim diz o Senhor, sabe o que eles queriam dizer com isso? Cada palavra e cada letrinha que vai sair da minha boca agora foi o que Deus mandou falar. Isso é o que eles querem dizer. E sabe que se a profecia não se cumpria, o profeta tinha que morrer. No Antigo Testamento, o profeta tinha que morrer se ele falhava em uma profecia. Ele era considerado falso profeta e tinha que morrer. Agora aparecem uns desavisados, né? Que gosta da coisa, né? Anda aí, assim diz o Senhor. E anda falando qualquer besteira, colocando palavra na boca de Deus que Deus nunca falou. Tem muita gente fazendo isso por aí. E não sabe o perigo que eles estão correndo. Então, queridos, o fato de ter um dom de profecia não significa que a pessoa é profeta. Okay? Porque para ser profeta, porque existem profetas, mas para ser profeta tem muito mais requisitos que cumprir. Para ser profeta como ministério. Ok? O fato de que uma pessoa tem um dom de profecia, muita gente tem medo das pessoas que têm dom de profecia, né? Porque pensa que a pessoa que tem um dom de profecia olha para ele e fala assim, eu estou vendo a sua vida como um vidro, eu vejo tudo dentro de você. Mentira! Isso é falso, absolutamente falso. Deus jamais daria tanto poder a um ser humano. Jamais. Um profeta, querido, ele não sabe tudo. Ele só conhece em parte. Por isso o apóstolo Paulo fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E te digo, é bem pequena a parte mesmo, o que um profeta sabe. E eu tenho conhecido, eu tenho experiências com profetas verdadeiros de Deus.
Não é esse que anda enrolando, falando abstratamente, não. Estou falando profetas de verdade. Ok? Homens de Deus que mostra e fala coisas que você sabe que não tem, é impossível que ele saiba o que ele está falando. Não tinha como saber. Ok? Então, é real. Não podemos nos fechar a isso. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos menosprezar as profecias, mas também devemos tomar muito cuidado. Então, tem outra coisa interessante com respeito às pessoas que têm o dom de profecia, né? É que eles não estão nem aí com as pessoas. Porque a pessoa que tem o dom de profecia, ele só está consumido pelos interesses de Deus. Ele só se preocupa pelos interesses de Deus, não os interesses das pessoas. É muito interessante o dom da profecia. Paulo, Sim? desculpa te interromper, é que você falou que a Laura tinha dúvida, eu ainda estava processando minha dúvida, agora veio mesmo. Letícia, tem muito eco na sua voz, eu não estou entendendo. Tá me ouvindo melhor agora? Se você fala pertinho, parece que sim. Qualquer coisa eu escrevo, mas o que eu queria perguntar é, você falou, mas eu não consegui pegar muito bem. A questão de que os pregadores, aqueles que ensinam a palavra, assim como você está fazendo, são considerados profetas. Se eu estiver pregando, sim. Ou se eu estou dando um estudo, não é profecia. Qual a diferença? A diferença, a própria Escritura faz essa diferença. Atos 13, versículo 1. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E estes, ministrando ao Senhor, o Espírito Santo disse. E assim fala. E Paulo e Bernabé eram um desses aí. Está em Atos 13, 1. Porque na igreja, os ministérios presentes, contínuos, regulares, dentro da igreja, era justamente de profetas e de mestres. Esses são os dois ministérios que a igreja local precisa. Agora, a pessoa pergunta, e onde é que fica o apóstolo? Onde é que fica o evangelista, né? Bom, o apóstolo e o evangelista não são ministérios estacionários. Apóstolo e evangelista são ministérios itinerantes. Itinerantes. Ah, mas aí o texto também diz que pastor. E onde fica o pastor? Não existe. Não existe. Se alguém tiver dúvida depois, pode conferir comigo. O que existe hoje é uma tradição que coloca pastores, homens com títulos de pastores frente às igrejas. Ok? Mas isso é uma tradição da religião evangélica, não tem nada a ver com a Bíblia. Uma tradição que foi aceita, muita gente pratica, a grande maioria pratica, mas se vamos assim, em forma nítida nas escrituras, não existe. Sigamos. O segundo dom que é mencionado é ministério. Essa palavra ministério, querido, ela vem do latim, ministerium, não? Parece que todas as palavras terminam em no latim. Ministerium, que gera a palavra para nós de ministério. E essa palavra, no grego, o sentido exato, literal, se chama diaconia. O que na nossa língua, ou na língua espanhola, se traduz como serviço, ou em espanhol, servicio, é a mesma coisa. Portanto, quando falamos de diaconia no grego, ministério em latim e serviço em português, querido, ou espanhol, estamos falando exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que está sendo dita em 3 idiomas diferentes. Nada mais do que isso, ok?
Agora, eu gostaria de explicar algo relacionado com o ministério. O ministério ele tem um sentido específico na Bíblia. Eu vou dar o exemplo para vocês entenderem melhor. Ele tem um sentido específico, mas também tem um sentido amplo e abrangente. O sentido específico do ministério, ou diaconia, que também é serviço, pode ser, por exemplo, dizer, esse irmão tem um ministério evangelístico, ok? Ou ministério de mestre, ou um ministério pastoral, porque a função pastoral existe. O que não existe é título de pastor na Bíblia. Mas o trabalho pastoral existe, ok? Então, quando diz que a pessoa tem um ministério profético, um ministério evangelístico, logicamente estamos falando de de diaconia ou de serviço no sentido de ministração espiritual, concreta e especificamente. Mas também tem um sentido amplo a palavra ministério, a palavra serviço, a palavra diaconia. Nesse sentido amplo, se refere a todo tipo de serviço, querido, a todo e qualquer tipo de serviço que é feito no contexto da obra de Deus. Tudo é chamado, tudo que seja um serviço, seja da natureza que seja, ainda que seja varrer o local onde se reúne. Isso também é chamado diaconia. Isso também é chamado ministério. Portanto, é parte desse sentido amplo de ministério. Por isso, vocês vão ver em algumas igrejas que tem o corpo de diácono, né? E aí, eles estão exercendo justamente dentro desse sentido amplo. Por quê? Esses são os que se encarregam das ofertas, se encarregam de manter a luz acesa, de apagar a luz, de ligar a luz, de manter limpo o lugar da reunião, de comprar aquilo, pagar aquilo outro, pagar as contas, né? É o que se encarregam de todas as coisas práticas, né, da igreja visível, da igreja física, né? Então, hoje é chamado de corpo de diáconos. O que quer dizer? São diáconos? São. O que fazem? Eles servem. Mas no grego, o que eles fazem? Eles diaconizam. Ok? Mas então, aquele irmão que tem o dom de evangelista, o ministério evangelístico, o que ele faz? Ele diaconiza evangelizando. E aquele que é profeta, ele diaconiza profetizando. É um sentido muito amplo na Bíblia, ok? Eu estou explicando isso para que vocês vão entendendo também e vão captando algo que é uma temática que a gente vai estudar lá na frente, quando falemos de dons e ministérios. Ok, gente. Esse dom de ministério, de serviço, eu mencionei um exemplo disso, de algo prático que acontece dentro, às vezes, das nossas atividades de igreja. Por exemplo, eu falei com vocês que as pessoas que têm o dom de serviço, vamos supor, vocês tiveram uma convivência, né? Tiveram aí um ágape, e de repente ficou copo jogado por todo lado, chão sujo, restos de comida, de migalhas jogadas no chão, na mesa, louça suja. As pessoas que têm o dom de serviço, queridos, elas não vão esperar ninguém. Elas simplesmente vão tomar a iniciativa e vão começar a limpar. Vão começar a lavar a louça, vão pegar uma vassoura e vão começar a varrer o chão. E assim começam, eles fluem naturalmente nesse dom, ok? Qual o problema? Qual tem sido o problema que não tem sido compreendido, muitas vezes, no contexto da igreja? É porque, de repente, não toda a congregação, não todos os irmãos têm esse dom, ok? Não todos têm esse dom. Porque alguns vão e começam a limpar. E se a pessoa não entende o que está acontecendo, vai começar a ver que o resto está tudo conversando. E vai falar, nossa, gente, aqui falta serviço, falta aqui realmente atitude de servo nessa igreja. Não, não falta, não. A pessoa que está falando não entende, não sabe do que está falando. O que acontece é que não todos têm o dom de serviço. O que tem o dom, ele não vai esperar que ninguém fale nada, ele vai começar a fazer. Mas o que acontece é que tem aquele que está conversando,
Ele não tem o dom, mas não significa que ele não está disposto a servir. Então, é necessário que se aproxime desse outro que está conversando, que aparentemente parece que está perdendo tempo. Tem que aproximar dele e falar, meu irmão, você pode dar uma força aqui para a gente? Você pode ajudar aqui? Ele falou, não, claro que sim, meu irmão. Aonde? Agora, por onde a gente começa? Você vai ver que ele está disposto imediatamente de ajudar. Entende? E a maioria vai reagir dessa forma. Entende? Não tem o dom, mas tem a disposição e o espírito para servir. Mas o que tem o dom não precisa mandar. Eles vão fazer sozinho. Mas os outros, é necessário pedir que eles façam. E entenda, queridos, não é preguiça e não é falta de servir, não é má vontade, não é nada disso. Isso muitas vezes é mal interpretado e irmãos são julgados por isso. Ok? Agora, pode aparecer algum preguiçoso dentro? Pode ter certeza que tem. E vai ter algum preguiçoso. Mas esse não é o caso do que nós estamos falando aqui. Ok. O outro dom, queridos, que mencionamos foi o dom de ensino. Ensino. Enseñanza, em castelhano. Ensino, que no grego é didascalia. Didascalia, ou na nossa língua, instrução. Instrução. Estamos falando exatamente a mesma coisa. Falamos de ensino, didascalia e instrução, estamos falando exatamente a mesma coisa, ok? Agora, ter o dom para ensinar não significa que a pessoa é mestre. Assim como o profeta, para ter o ministério de mestre, os requerimentos são muito mais altos que simplesmente ter o dom. O dom é necessário, mas não é suficiente ter o dom para que a pessoa se considere mestre. Ok? Os requerimentos são outros. E se vocês vão continuar com a gente aí, pode ter certeza que nós vamos estudar sobre dons e ministérios e muita coisa vai ficar claríssimo para vocês. Outra coisa importante com respeito ao dom do ensino, tanto o ensino como a profecia sempre foram de suma importância para o andamento da igreja local. Por isso eu mencionei para vocês Atos 13, versículo 1. E diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, os que profetizavam e os que ensinavam. Ok? Profetas e mestres. Como já falamos, a profecia tem que ver com inspiração. Inspiração dada por Deus para entregar uma palavra específica dada por Deus, ok? Enquanto que o ensino tem que ver com investigação, tem que ver com estudo, tem que ver com pesquisar, entregar conhecimento da Escritura. E, evidentemente, através do ensino, vai surgir muitos elementos inspirativos. O quarto dom que é mencionado é o dom de exortação. Exortação. A pessoa que tem o dom de exortação, essa pessoa tem uma graça incrível para animar, tem uma graça para motivar as pessoas, tem uma graça especial para poder dar direção a certas situações. Essa pessoa tem uma graça para poder também trazer soluções concretas para problemas. É muito interessante. A pessoa também, essa que tem o dom de exortação, ela sempre vai ver as dificuldades, os problemas, os desafios, as circunstâncias más da vida, ela vai sempre ver isso como uma oportunidade de crescimento, sempre como uma oportunidade de aprender algo. A pessoa que tem o dom da exortação sempre tem essa graça de ver isso, o que a maioria não necessariamente vê. Mas a pessoa que tem o dom da exortação vê os problemas como uma oportunidade, ok? Também tem a habilidade de simplificar e de baixar o perfil de coisas complicadas.
A pessoa que tem o dom da exortação tem uma habilidade para poder simplificar os problemas. É impressionante. Ok? O problema pode ser desse tamanho, ele vai fazer com que o problema fique desse tamanho. Tem que ver com essa capacidade de animar, ok? É uma pessoa prática e rápida na apresentação de soluções a qualquer tipo de problema. O quinto dom que aparece aí, queridos, é o dom de contribuir. Estamos falando dos dons operacionais, os dons de realizações, ok? Dons motivacionais, que é a mesma coisa. O dom de contribuir, estamos falando daquela pessoa, queridos, que tem uma facilidade incrível de compartilhar e de repartir daquilo que tem com generosidade. A pessoa que tem o dom de contribuir não tem problema nenhum de dar. Não tem problema. Ela tem o coração disposto e aberto, tem a mão aberta e tem o bolso e a carteira aberta também para poder dar do que tem. Ela tem uma facilidade tremenda para poder compartilhar daquilo que tem, ok? E é interessante, uma característica muito interessante dessa pessoa é que ela é uma pessoa que está sempre dando, e quanto mais ela dá, você pode perceber isso. Quanto mais essa pessoa dá, mais ela tem para dar. Porque se cumpre um princípio infalível e absoluto de Deus. Dá e se os dará. E esse princípio se cumpre nessas pessoas que são generosas. É interessante. Parece que nunca falta para eles. E dão, e nunca falta. É um princípio divino. É um princípio que funciona no céu, na terra, até no inferno vai funcionar. Ok? O outro dom, o dom número 6 aqui, é o dom de presidir. Presidir. Em outra palavra, quero usar uma palavra que eu não gosto. É um dom de presidir, é o dom no sentido de liderança. Em castelhano, liderazgo. Tá? No sentido amplo da palavra liderazgo, liderança. E, querido, não faz referência necessariamente ao governo da igreja, isso aqui. Senão que está falando no sentido amplo de liderar ou de presidir qualquer situação. Uma pessoa que tem esse dom, geralmente, ela tem uma capacidade de gestão muito grande, tem uma capacidade administrativa muito grande, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de tomar decisões, coisa que é muito difícil para a grande maioria. Mas a pessoa que tem um líder nato, ele tem uma capacidade de tomar decisões. Porque tomar decisões, querido, para mim, se eu pudesse colocar uma frase, liderança é sinônimo de tomar decisões. Porque não todos estão capacitados para tomar decisões, porque toda decisão tem consequência. Ok? Então, tem pessoas assim no nosso meio? Tem pessoas assim com a capacidade de presidir. Muitas vezes é confundido como um mandão, né? Aquele que manda mandando os outros fazer. Olha, você aqui, você para aqui, você para cá, você para lá, você para cá. Tem essa atitude muito forte. O último dom que é mencionado aqui é o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é aquela pessoa que ela muitas vezes ela é confundida como uma pessoa mole, como uma pessoa fraca. Porque sempre ela está assim no dodói, né? Sempre, oi, coitadinho, deve estar sofrendo muito, né? Oi, que difícil, dê cá um abraço, né? Vem cá, um abraço, vem fazer um nanai aqui. Então, a pessoa parece que ela é confundida muitas vezes com uma pessoa fraca, mas não necessariamente tem que ver com isso, queridos. A pessoa misericordiosa, ela tem uma profunda capacidade de identificação, de empatia com as pessoas necessitadas, com as pessoas que estão sofrendo de alguma coisa. Ela tem uma capacidade de se identificar com aquele sofrimento. E não todos têm essa sensibilidade, mas a pessoa que tem o dom de misericórdia, ela é assim, ok? É uma pessoa que, com muita alegria, com muita disposição, ela assiste, ela atende, na prática, a necessidade das pessoas. Uma pessoa rápida para atender as necessidades, ok? E parece algo insignificante isso, mas lembre-se, esse é um dom
colocado na vida das pessoas pelo próprio Deus. É um dom dado por Deus na vida das pessoas. Algumas pessoas olham em menos esse dom, justamente porque mal interpretam as pessoas que têm esse dom. É interessante porque, à medida que eu estou falando isso com vocês, eu vou pensando em algumas pessoas na nossa própria congregação, né? Que temos todos esses dons, nós temos dentro da congregação aqui. É bem interessante. E por último, querido, para terminar a revisão da semana passada, né? Eu não vou entrar agora em detalhes, mas eu expliquei para vocês como esses 7 dons operacionais eles se manifestam em uma situação, de repente, uma mesma situação, né? Eu falei com você do caso de uma mulher chamada Márcia, que caiu com um bolo numa festa, né? E como foi a reação de cada um desses dons naquele acidente com o bolo, né? Também mencionei para vocês o caso de uma pessoa doente e os 7 dons foram visitar esse doente no hospital. E é interessante ver a reação, a forma como eles abordam a situação, né, e o problema. É muito interessante. Eu não vou entrar em fazer isso agora, porque senão vamos perder muito tempo explicando, mas nós fizemos isso na semana passada. Com isso, nós concluímos o que vimos na semana passada e vamos entrar imediatamente, queridos, no texto de hoje, que é a partir do versículo 9 ao versículo 15. E o texto esse, querido, nos segue falando da vida e da ética que caracterizam uma pessoa que foi justificada, uma pessoa que foi regenerada por obra de Cristo. Está falando da vida prática, ética, a vida, digamos, um testemunho de vida, né? Lá no versículo 9 e 10, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. A primeira parte do texto, do versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Queridos, amar no contexto bíblico é se entregar por outra pessoa. Essa é a verdade. É se entregar. Inclusive lá, os irmãs colombianas, não sei se lembram, se conheceram, né? Havia quando eu estive na Colômbia, lá pelos anos 80, por aí, nós cantávamos uma canção que dizia: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Esse cantávamos allá por los anos 80 em Bogotá. Não sei se isso todavía se canta por allá. Yesenia debe conocer esa canción. Sim. Bueno, amar, querido, é se entregar por outra pessoa. É ser bênção na vida do outro, ok? Amar é isso, ser bênção na vida da outra pessoa. É dar daquilo que nós temos, seja uma coisa tangível ou seja algo intangível. O que quer dizer? Seja por uma entrega do seu afeto, seja uma entrega da sua amizade, da sua preocupação, da sua dedicação, do seu tempo, ou seja, simplesmente você entregando daquilo que você tem, compartilhando de tudo que você tem, seja tangível ou intangível, ok? Amar se traduz numa entrega pelos demais. Vamos entendê-lo no sentido bíblico, né? Agora, uma coisa importante com respeito ao amor, querido, no contexto da fé cristã, é o seguinte: olha bem o que eu vou dizer. Sem Cristo, é impossível amar de verdade e desinteressadamente. Entenderam? A gente escuta falar tanto de amor, né? Fora de Deus, fora da igreja, fora de Cristo. Amor, a pessoa fala que eu amo aquilo, eu amo aquela pessoa. E alguns chegam até a exagerar, não é? Como Julio Iglesias, né? Ele anda com seu sorriso cheio de dentes, né? Falando,
o famo, o fadoro, não? Então, aquela coisa, né? Então, não existe amor verdadeiro e desinteressado fora de Cristo. Não existe, querido. Porque a natureza humana, que não está redimida, que não está regenerada, ela está escravizada por um controle espiritual na sua vida que vem das trevas, onde essa pessoa não tem opção. É impossível que uma pessoa faça o bem sem ter algum interesse por trás daquele bem que faz. Ela pode estar crendo, estar convencida de que está atuando de boa fé. Ela pode até convencida de que ela tem, eu estou ajudando porque me parece a pessoa, eu estou me identificando com o sofrimento dela, mas lá atrás, lá no fundo, bem lá no fundo, ela está esperando alguma recompensa por aquilo. Seja do céu ou da terra. Ela está esperando alguma recompensa. Entende? Nas trevas, é impossível ter a motivação correta. Essa é a verdade. É impossível. Por que razão eu falo isso, queridos? Porque tudo que nós fazemos pelos outros, no contexto como redimidos de Cristo, tudo que nós fazemos pelas outras pessoas, pelos irmãos, como redimidos de Cristo, nós fazemos por causa de Cristo. É por isso que não há lugar para o interesse próprio. Por isso não há lugar para má motivação. Porque aquilo que o cristão faz, se ele não faz por causa de Cristo, querido, ele está atuando como se estivesse nas trevas. Porque todas as obras que façamos, tudo que nós façamos, deve ter uma só razão ou causa, que é a pessoa de Cristo. Porque todas as obras nossas, como redimidos, serão julgadas algum dia. E somente as obras que prevalecerão e têm valor eterno para Deus são as obras feitas em Cristo e por causa de Cristo. As outras são chamadas, inclusive feitas por cristãos. Obras que não são feitas em Cristo e por causa de Cristo são chamadas de obras mortas. Obras mortas. Tem um valor? Tem, mas é um valor temporal, mas não tem valor eterno. Ok? Muitos cristãos pecam por omissão. Isso é um fato. Mas tem muita gente no povo de Deus que está pecando por comissão. O que significa pecado por comissão, queridos? É que muita gente fazendo um montão de coisas que Deus nunca mandou fazer. Obras mortas. Isso é pecado por comissão. Por que fazem isso? Porque não conhecem a vontade de Deus. Por que não conhecem a vontade de Deus? Porque não tem intimidade com Ele. E quer piorar mais o problema porque ama o pecado ainda. Então, piorou ainda a situação. Está mais difícil ainda. Então, é importante isso. Tudo que nós fazemos como redimidos pelos nossos irmãos, ou por qualquer pessoa, nós fazemos por causa de Cristo. Como a Cristo fazemos, ok? Então, queridos, a hipocrisia é aparentar uma coisa que não é verdadeira. Em outras palavras, existe uma frase que é de moda nos nossos dias que explica perfeitamente a hipocrisia. Se chama politicamente correto. O que tem de politicamente correto na conduta de tantas pessoas que se consideram cristãs hoje é impressionante. O politicamente correto, queridos, anula toda a sinceridade, anula o verdadeiro, anula a integridade. O politicamente correto procede do próprio Satanás. E não é somente usado pelos políticos, é usado por muitos líderes e irmãos hoje nas igrejas, politicamente correto. Porque é socialmente aceitável, é socialmente obrigatório o politicamente correto. E eu, pessoalmente, odeio o politicamente correto, porque é falso.
É falso. Ok? Hipocrisia, para mim, é sinônimo de politicamente correto. Em 1 de Timóteo, eu gostaria de que nós pudéssemos ler esse texto. 1 de Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha bem o que diz, está em linha com o que nós estamos falando. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. O amor que procede de coração puro. E de consciência boa. Coração puro e de consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Coração e consciência pura, querido. Olha bem, corações e consciências puras é patrimônio exclusivo dos redimidos de Cristo. Hoje nós vamos encontrar muitos irmãos, talvez por ignorância, por desconhecimento, ou talvez por bandido também. Alguns vão fazer coisas que não estão bem, vão fazer coisas incorretas, e depois vão ser confrontados e vão dizer, não, é que eu atuei em consciência. O fato que alguém me diga que atuou em consciência, queridos, não significa absolutamente nada. A pergunta é por onde anda a consciência dessa pessoa? Você vai acreditar que até os políticos apresentam na televisão e dizem que é atuado em consciência, tenho a minha consciência tranquila. Como se isso fosse possível. Assim tem muita gente no meio do povo de Deus, dizendo, atuei em consciência. Agora, preste muita atenção que eu vou falar com você sobre isso. Quero repetir a frase anterior, para que você entenda por que eu vou dizer o que eu vou dizer. Coração e consciências puras é patrimônio exclusivo dos redimidos de Cristo. Dizer que eu atuei em consciência não significa nada, a não ser, olha bem, a não ser que a consciência desse irmão é cativa da palavra de Deus. A não ser que sua consciência é cativa da palavra de Deus. Porque hoje, tem muitos irmãos que dizem, não, mas é que eu atuei em consciência. Mas o que acontece? A pergunta volta, por onde andava a consciência dele quando fez isso? A consciência do cristão precisa, queridos, porque ela foi redimida e comprada também. Está lá em Hebreus isso, capítulo 9. A consciência nossa foi comprada, foi redimida pelo sangue de Cristo. Para que possamos servir ao Deus vivo. Está lá no capítulo 9 de Hebreus. E a partir daquele momento, a nossa consciência ela está sujeita à verdade revelada das Escrituras. A nossa consciência como filhos de Deus, ela está cativa. E não somente cativa, nós queremos que ela esteja cativa da palavra de Deus. Portanto, quando eu digo atuo em consciência, minha consciência está alinhada com a verdade revelada de Cristo na minha vida. Se eu atuei mal, não foi por falta de responsabilidade, senão por ignorância. Mas é importante que nós estejamos cientes disso, de maneira que haja consciência e ciência por onde anda a nossa consciência. Se não sabe, busca ajuda. Para isso existe o corpo de Cristo. Seguimos ainda no versículo 9. Diz o seguinte: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai.
Eu nem vou dizer um nome no grego para vocês, porque eu devia ter até colocado aí no chat, mas eu não coloquei. Detestai. Existe uma palavra grega para isso. Apostigointes. Apostigointes. Que significa repudiar e odiar com força. Esse é o sentido de apostigointes. Que é a palavra que aparece por detestai. O mal, querido, o mal que vem em nossa ou contra a nossa vida deve gerar uma rejeição. Olha bem, o mal deve gerar e deve provocar em nossa nova natureza uma rejeição. Você pode até, de repente, sucumbir, você pode até errar e pecar e ceder, às vezes, ao mal. Mas o que é importante aqui não é se você cedeu e pecou. A pergunta importantíssima aqui é, quando este mal apareceu, algo no seu interior rejeitou aquilo? Houve uma rejeição contra esse mal lá na sua natureza? A sua nova natureza, né? Porque essa rejeição da nossa nova natureza contra do mal, essa é a evidência de que nós somos redimidos e regenerados do Senhor. Porque a Bíblia nos deixa claro que ainda sendo regenerado e redimido, no caminho, em algum momento vamos ceder, em algum momento vamos cometer pecado. Mas não vivemos na prática do pecado, porque a nova natureza nossa rejeita, por norma de vida, rejeita aquilo que é mal. Tá bom? Então, é muito importante entender isso. O Espírito de Cristo em nós, ele rejeita aquelas coisas que são más, que vêm em contra da nossa vida. Versículo 10. Amai-vos cordialmente. Sabe o que é a expressão cordialmente? Significa amavelmente. Amai-vos amavelmente. O que quer dizer? Com simpatia, com delicadeza, né? Com afeto. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Com amor fraternal. Sabe que essa expressão amor fraternal é a tradução da palavra Filadélfia no Novo Testamento? Porque tem uma igreja lá, das 7 igrejas do Apocalipse, uma delas chama Filadélfia. E a palavra Filadélfia é uma palavra grega que significa amor fraternal. Amor fraternal. Perguntar, qual igreja é essa? É a igreja do amor fraternal. Ah, na Filadélfia, né? É a Filadélfia, ok? E essa palavra Filadélfia, querido, é uma palavra composta, não? Que vem de filia, que é uma expressão grega para amor, um amor afetivo, né? E adelphos, que é a palavra grega para irmãos, adelphos, ou adelphoi, irmãos. Adelphos é irmão, ok? Adelphoi, irmãos. Então, a palavra adelphos, que quer dizer o irmão meu na fé, adelphos, é interessante a similaridade que tem, o sentido dessa palavra no grego, com o sentido que nós temos com respeito ao nosso laço consanguíneo com irmãos fisicamente. Olha bem, adelphos, olha bem o que significa. Aqueles que procedem do mesmo útero espiritual. Do mesmo útero espiritual. Aqueles que têm a mesma origem. Aqueles que têm o mesmo sangue. Aqueles que têm a mesma natureza. Nos faz pensar nos laços fraternos que temos com nossos irmãos de sangue. Tem todas essas características. Mas é interessante que adelphos, referindo-se a irmãos na fé, tem exatamente o mesmo significado. Vou repetir. São aqueles que vêm do mesmo útero espiritual, da mesma origem, do mesmo sangue, da mesma natureza. E, queridos, falando seriamente,
algo que atenta contra nossas tradições, o que eu vou falar. Eu faço essa pergunta, fiz essa pergunta nos meus tempos no Chile, eu tenho feito essa pergunta aqui no Brasil também, e eu vou fazer para vocês. Onde está tua família? Onde está a tua família? Onde está a tua verdadeira família? Ô, Paulo, Pode falar. é tão interessante essa questão de família que outro dia eu liguei para minha irmã, né? Aí eu falei, nossa, Bia, ganhei um presente dos meninos lá da igreja. Aí ela foi conversar, comentar com o meu cunhado. Aí ela falou, olha o presente que a Renata ganhou, mas também, né, eles que são a família dela. Eles deram um presente para ela porque eles são família dela. Minha Interessante o irmã, eu achei comentário. tão bonitinho assim. Ela reconheceu isso, ela enxergou isso, né? Que interessante, né? Que lindo isso. Porque, queridos, na verdade, a nossa família em Cristo é a nossa verdadeira família. Porque, escuta bem, qual o laço de sangue que pode ser superior ao laço de sangue que nós temos em Cristo? Existe algum sangue que seja mais valioso e superior ao sangue de Cristo que nos uniu? Eu sei que isso atenta contra as tradições da nossa cultura. Mas estou aqui tocando algo que é verdadeiro. E essa família, queridos, é eterna. A outra é temporal. Nós amamos nossa família temporal. Mas a família eterna, queridos, pensa bem por um momento. Somos uma família que vai existir para sempre. O laço jamais será quebrado. Quem decidiu isso foi o próprio Deus. Isso não significa nenhum tipo de desprezo nas nossas famílias terrenais. Curiosamente, eu posso afirmar categoricamente, aqueles que entendem verdadeiramente onde está sua verdadeira família, esses são os melhores irmãos da sua família terrenal. Esses são os melhores membros da família terrenal. Os que entendem onde está sua verdadeira família. Paulo, me fez lembrar um versículo, o Renato falando aí. Lembrei quando Jesus falou que, lá em João 13,35, que com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bom, parece que Jesus algo queria dizer, né? Quando ele estava numa festa, chegaram alguns dos seguidores dele falando, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Parece que algo Jesus entendia sobre isso. Tem um momento que Jesus declara aos seus discípulos, disse, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Colocar o homem contra o pai, a mulher contra a mãe, o irmão contra o irmão. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que haveria numa mesma família terrenal pessoas que seriam filhos de Deus e outros que seguiriam nas trevas. Estariam separados pela espada. E sabe qual espada é essa? O Evangelho. Cristo sabia o que estava falando. E essas palavras dele precisam ser compreendidas, queridos, no âmbito da eternidade na qual estamos, nele. Ok, sigamos. Amor fraternal, então. Disse, preferindo-vos em honra. A expressão aqui, preferindo-vos em honra,
no grego, ela é muito interessante. Vocês vão entender rapidamente. Tetime proegumenoi. Tetime proegumenoi é a expressão no grego. E sabe o que significa essa palavra? Preferindo-vos em honra. É a tradução do grego. E o sentido que tem do grego é o seguinte. Preferindo de que maneira em honra? Que você indo na frente, abrindo o caminho. Ou indo na frente, abrindo a porta para os seus irmãos passarem. Nós sabemos que pelos os bons costumes, né, por um assunto de gentileza, você chega e abre a porta para alguém importante, está chegando, você vai e abre a porta e faz assim, passe, 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 passe. Assim como... Esse é o que o texto no grego está dizendo. Você abre a porta, fazendo caminho para que os teus irmãos passem, dando preferência para eles. Mas você vai na frente, abrindo porta e abrindo caminho. Essa é a interpretação que o texto no grego nos dá. Então, preferir de honra em honra, querido, pode ter uma infinidade de expressões, uma infinidade de práticas, isso de preferir em honra. Em outra palavra, preferir a bênção, preferir o benefício ao meu irmão, à minha irmã, antes de mim. Preferir em honra. É como se colocar debaixo da pessoa, na realidade. É dando preferência ao outro. Em todo e qualquer tipo de situação. Isso é a recomendação apostólica. Versículo 11. Vamos avançando. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos. Aqui encontramos também outra expressão grega, duas palavras gregas interessantes. No zelo, quando fala de zelo, o termo grego é spolde, que significa serviço, dedicação e zelo. Então, disse no spolde, no serviço, na dedicação, no zelo, não sejais okneros, no grego. Não sejais okneros, que significa não seja negligente, indolente, não seja preguiçoso. Isso que ele está dizendo. Agora, prestemos atenção para onde está apontando essa frase. Disse no serviço, na dedicação, no zelo. Zelo sobre o quê? Zelo, querido, no serviço ao Senhor. Em tudo aquilo que você vive e aquilo que você faz para Deus. E disse, porque o texto também dizendo, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, tenha zelo, dedicação, serviço. E não sejas negligente, indolente e preguiçoso. Fernando, eu tenho uma tradução aqui que diz assim, vagarosos. Fala mais perto do microfone, pai. Eu tenho uma tradução aqui, uma Bíblia que traduz a palavra vagarosos. Vagarosos, né? Lentos. É justamente. Então, o que o texto está dizendo, querida, quer dizer, não, nas coisas de Deus, não seja assim. Negligentes, indolentes e preguiçosos nos assuntos do Senhor. Seja dedicado, disse. Seja fervoroso. Essa expressão fervoroso, queridos, quer dizer, está dizendo o seguinte, seja intenso, porque o fervor tem que ver com intensidade. Sejas intenso no espírito e com zelo das coisas de Deus. Seja intenso no espírito e zeloso nas coisas de Deus. Essa é a instrução do apóstolo Paulo para aqueles que são de Cristo.
Se tem uma coisa que tem provocado preguiça e indolência, queridos, nos últimos meses tem sido justamente o Covid-19 na vida de muitos crentes. Muitos crentes são indolentes hoje, preguiçosos, negligentes. E, claro, a desculpa é o Covid-19. Como se o Covid-19 fosse mais poderoso que o Espírito de Cristo que está em mim. Hoje, lamentavelmente, predomina em muitos, querido, apatia, negligência. E para muitos outros, Cristo hoje, igreja hoje, é simplesmente um acessório mais na vida dele. É um acessório necessário. Cristo, igreja, é um acessório necessário hoje na vida de muitos indolentes e negligentes com as coisas de Deus. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverantes na oração. Regozijai-vos na esperança. A palavra esperança no grego é elpis, ou elpis, ok? E essa palavra elpis, traduzida do grego, traduz como expectativa, uma expectativa confiante. Esperança é uma expectativa confiante, ok? Traduzida do grego. E quer dizer, é uma expectativa confiante, queridos, cheio de alegria. Agora a pergunta é, por que eu preciso viver nessa expectativa confiante e cheia de alegria? Em função de quê? Por que eu devo viver assim? Nós estamos confiantes e expectantes, queridos, por várias coisas. A primeira delas, nas promessas que nós temos da parte de Deus. Espero que todos vocês estejam expectantes e confiantes e cheios de alegria com respeito às promessas que Deus tem feito. Com respeito à presença de Cristo que vai crescendo em nós. Expectantes de ter mais de Cristo na nossa vida. Expectantes da segunda vinda de Cristo. Uma expectação confiante, alegre. Algo, eu creio que quando você e eu, de alguma forma, recebemos alguma comunicação, alguma mensagem revelada, onde diz, Cristo vai voltar, vem buscar, algo assim, tem uma alegria, uma coisa gostosa aqui dentro do coração, dizendo, sim, vem logo, Jesus, vem de uma vez. Essa expectativa confiante. Ok? A esperança com respeito à nossa salvação futura. Na vida de Cristo, receberemos corpos glorificados. Então, estou expectante, eu espero que você esteja expectante também desse momento, daquele dia glorioso. Uma expectação confiante, segura, e com muita alegria no coração, porque sabemos que aquilo vai ser tremendo quando aconteça. É interessante que nós experimentamos essa expectação também, queridos. Quando escutamos, por exemplo, falar de fulano, houve uma conversão, ou tantas pessoas receberam a Cristo em tal lugar. Nossa, aqui vem, nasce uma coisa gostosa aqui dentro do coração, sabe? Ou escutamos que houve uma manifestação de um milagre de Deus em tal situação. Ou alguma coisa acontece aqui dentro. Nos vem assim como um gozo, uma felicidade de que Deus fez uma intervenção, de que Ele operou numa situação. A gente escuta aquele testemunho e aquilo traz uma alegria aqui dentro, queridos. E sabe o que é essa alegria, essa coisa gostosa que a gente sente aqui dentro? Sabe o que é? É Cristo. É Cristo que está alegre. É Cristo. É o Espírito de Deus dizendo, que coisa gostosa, que bom que aconteceu isso.
Essa expectativa confiante, querido, ela é fortalecida pela graça de Deus. Porque a graça de Deus é a que nos capacita, né, para ser as pessoas que Deus quer que sejamos. E essa graça de Deus é a que nos capacita para fazer as coisas que temos que fazer. Ok? Então, essa expectativa confiante ela é fortalecida por essa graça de Deus, que nos capacita e, ao mesmo tempo, nos inspira nos tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de tribulação, em tempos de sofrimento. Ela nos capacita e nos mantém por cima das circunstâncias. Ela nos fortalece e nos coloca por cima das circunstâncias. Lembre-se, tem muita gente orando para não passar pelo vale das sombras da morte. Mas o texto bíblico não diz isso. Diz que ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, tu estarás comigo. A norma de Deus, a conduta de Deus nesse assunto, queridos, não é nos livrar do fogo, não. Ele quer nos livrar dentro do fogo. Ele não nos quer livrar do problema, não. Ele quer nos livrar dentro do problema. Ele tem operado assim na Bíblia, a história na Bíblia, vemos que sempre operou dessa forma. Tem muita gente que diz, não, que estou enfrentando um tremendo problema, se é que Deus me deixou. Não, querido, não tem nada que ver. O da prosperidade pensa que você perdeu a bênção. O da prosperidade pensa que a presença de Deus te abandonou. Porque não sabe nada. Esse povo não sabe nada de Bíblia. Entende? Deus nos quer salvar dentro do problema, não do problema. Paulo, me permite? O curioso é que nem sempre Deus vai te tirar do problema ou te dar a solução. Porque às vezes o problema que você vive é o que vai promover o reino de Deus na Terra. Também. Né? A gente pega a história do profeta lá, lá Jeremias. Foi um ministério praticamente só luta e frustrado. Ninguém escutava ele, né? Mas dessa forma que ele honrou a Deus e obedeceu a Deus. Uhum. E, queridos, é por causa justamente dessa expectativa confiante, pelos desafios que nós temos pela frente, é que o apóstolo Paulo nos diz que devemos perseverar na oração. E a propósito disso, que eu aproveito para os de casa, né, dizer, tem vários que estão aí querendo caídos no caminho, para os tempos de oração, de intercessão. Tem vários que estão ficando pelo caminho. Entende? Porque não estão perseverando na oração. A perseverar na oração é um mandato do Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E sem oração, sem intercessão, nenhuma vida se mantém de pé, não. Não se mantém de pé. Por isso, queridos, não podemos afrouxar no tema da intercessão e da oração. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Que interessante. Quando diz compartilhai as necessidades dos santos, a palavra compartilhar aqui, querido, é traduzida do grego koinoneu. O que está dizendo o texto no original diz koinoneu, que quer dizer compartilhe, distribua, reparta. Koinoneu naquilo que falta aos santos, aos agioi. Naquilo que falta aos santos, entre parênteses, aqui está dizendo aquilo que falta aos santos. Pode ter certeza que quando diz santos aqui, não se está referindo a nenhuma imagem da Igreja Católica. É aquilo que nós temos estudado, já temos falado até o cansaço. Os redimidos são chamados de santos no Novo Testamento. Somos um povo santo para Deus. Ok? Isso está nas Escrituras desta forma. Então, diz, compartilha na necessidade dos santos. Em outra palavra, queridos,
Isso deve ser uma conduta permanente em nós. Deve ser algo que devemos vigiar permanentemente. Estar atentos permanentemente naquilo que nós podemos atender, naquilo que podemos servir, naquilo que podemos compartilhar na vida das necessidades que há no meio dos nossos irmãos. Isso deve ser como se diz, uma prática constante entre nós. Um fluir de generosidade, um fluir de sensibilidade às necessidades, especialmente necessidades práticas. Porque palmadinha nas costas e abraços é gratuito, né? Mas as coisas práticas, seja você ajudar financeiramente, você ajudar com algum objeto, ajudar com alguma coisa, que seja o que for, você poder ajudar, servir aos irmãos, isso deve fluir em forma generosa, constante, que se multiplique no meio do povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ok? Koinoneu naquilo que falta aos santos. A generosidade, o desprendimento deve reinar entre nós. Essa é a verdade. Eu dou graças a Deus, queridos, porque nós temos uma congregação de irmãos sumamente generosos. Nós temos bastante abundância de generosidade aqui entre os irmãos aqui em Uberlândia. Nós vivemos muito isso. Eu creio que os que estão me ouvindo, que são daqui, sabem do que eu estou falando. Tem muito desprendimento, muita disposição de serviço e de generosidade entre os irmãos aqui. É uma bênção. Se tem uma das virtudes que eu gosto de destacar na nossa congregação é isso. Claro que sempre tem espaço para crescer, né? Para aumentar e crescer. Sempre. Então, também o texto diz, praticai a hospitalidade. Esse praticai, queridos, se entende do texto original como o seguinte, busca, persegue a oportunidade de hospedar. Não se trata de que se alguém precisa, e você diz, estou aqui, né? Se precisar, eu estou aqui. O texto não está dizendo isso, que você esteja disposto a praticar a hospitalidade. O texto está dizendo, busca a oportunidade para praticar a hospitalidade. É interessante? É interessante. Está dizendo que você deve tomar iniciativa de buscar oportunidade de servir. Agora, queridos, praticar a hospitalidade, todos que praticam hospitalidade sabem que não é uma coisa fácil. O tema da hospitalidade não é uma coisa fácil. Hospitalidade representa trabalho para o dono de casa. Hospitalidade representa servir, significa atender, significa agradar. E é muitas vezes sacrifício próprio. Então, praticar a hospitalidade, queridos, é uma das tantas virtudes, recomendações e princípios que o apóstolo Paulo está dizendo para o povo de Deus. Deve ser uma coisa fluida, deve ser uma coisa natural, deve ser uma coisa que acontece de forma regular no nosso meio. A prática da hospitalidade, né? É uma coisa... Isso tudo que você está dizendo fez lembrar de Tiago 2, 15 e 16, que fala também praticamente a mesma coisa que você está dizendo aí. Sim. Você quer ler o texto, Pedro? Se puder. Lê aí. Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vós lhes disser, vão em paz, tratem de se esquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, que aproveito tem isso? É como se você disse, se não tem, não adianta de nada você dar um abraço, confortar, sendo que você tem a oportunidade de abençoar a vida do irmão e deixar passar essa oportunidade. É verdade. Interessante também que o apóstolo Paulo diz, né, que muitos, sem sabê-lo, hospedaram anjos. Por isso, se eu fiquei na casa de vocês, cuidado, hein? Pode ser que eu sou um anjo e você não sabe. Eu também, hein, gente? A Renata, é verdade, é uma anja, né? Ok, gente. Mas o apóstolo Paulo diz isso, que muitos hospedaram sem saber e hospedaram anjos.
Claro que o anjo não vai chegar com asas, não, brilhantes, resplandecentes, com o rosto brilhante e resplandecente na porta da sua casa. Se aí você cai duro, aí cai morto se vê isso, né? Então, esse anjo vai aparecer em forma humana. Vai aparecer em forma humana. Porque imagina se um anjo aparece na sua porta, você fala assim, não, eu não vou, meu irmão, hoje não dá. Você não vai dizer isso para um anjo com asas grandes, resplandecentes na sua porta, né? Então, esse anjo vai se aparecer como um ser humano. Deixa eu entrar no assunto aí. Como é que é? Faz me lembrar da minha infância. Meu pai evangelizava aos vizinhos, porque ele convidava todos os domingos os vizinhos para almoçar com ele. E ali dava a palavra de Deus. E aqueles vizinhos todos se creram no Senhor Jesus. Que bênção, né? Essas coisas têm que voltar. Se praticava muito no passado isso, né? Mas tem que voltar, essas práticas. Gente, o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Gente, é super fácil abençoar aqueles que são bênção, né? Tem irmãos que são bênção demais. É tão fácil abençoar eles. É tão fácil. Sabe, eu quero ler outro texto relacionado com esse. É uma referência também. Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 28. Olha o que diz o versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que os caluniam. Gente, isso aqui não deve ser nada fácil, não. Isso aqui não é fácil, não. Mas sabe que eu não penso nisso? É inevitável pensar em maturidade espiritual. É inevitável. Bendizei os que os maldizem. Tem gente que está lançando maldição contra você. A primeira coisa que você não deve se preocupar. Se você verdadeiramente foi comprado pelo sangue de Cristo, nenhuma maldição, nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria pode juntar todos os bruxos do inferno, fazer qualquer coisa com você. Não tem efeito. Eu sei disso e conheço isso, eu já estive com a mão na massa. Eu sei como funciona. Já? Não funciona. Mas atento. Sou de Cristo ou não sou de Cristo? Isso é muito determinante. Tem um irmão muito querido lá no Chile, né? Uma vez chegou para mim sumamente preocupado, um dos nossos ministros. Falou, Paulo, tem duas bruxas, que descobrimos duas bruxas fazendo um trabalho contra você. Eu falei, fala com ela que tem que tirar senha, tem que tirar número. Tem vários demônios na frente querendo fazer isso. Então, vai ter que tirar a vez dela, vai ter que tirar número, vai ter que tirar senha. Como se isso eu vou preocupar com isso? Eu não tenho tempo nem sequer para poder me preocupar com isso. Queridos, as trevas foram vencidas, foram derrotadas. Não somente na cruz, foram derrotadas também em nossas vidas, pela obra da cruz do Calvário. Então, tem muitas vezes aí os irmãos que estão assustados, com medo das trevas, que o diabo anda com raiva, né? Que o diabo anda nervoso, que o inimigo está atacando, meu irmão. E que? Nós, queridos, disse, bendizei aos que os maldizem, orem pelos que te caluniam. Isso, insisto, não quero seguir falando desse ponto mais, mas somente isso. Se você pode bendizer aqueles que te maldizem, queridos, se você pode orar pelos aqueles que estão caluniando, injuriando a sua vida,
Isso está falando que você é um cristão maduro. É uma pessoa madura. Só isso eu quero mencionar para você. Também isso demonstra que você viveu algo sobrenatural. Fazendo isso também deixa em evidência que você não é igual a ele. Porque é muito fácil revidar, né? É muito fácil dar o troco, a moeda de volta, né? É muito fácil. Você tem que ser muito mais forte para receber um golpe que para dar um golpe. Dar um golpe, qualquer um pode dar. Mas receber um golpe e ficar de pé, não é para qualquer um, não. A primeira tentação que nós temos numa situação como esta sempre seria revidar. A vingança, né? A outra tentação, querido, era nos atrincheirar e buscar nos justificar na situação o tempo todo. Essa é a outra opção que a pessoa toma às vezes, e as duas, lamentavelmente, estão erradas. Se nós caímos nisso, estamos errados nisso, ok? A melhor opção diante de Deus sempre vai ser entregar a causa ao Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Entregar a causa a Deus. Falar, Senhor, eu não quero esse problema. Toma a minha causa, Senhor. O Senhor sabe exatamente do que eu estou falando e de quem que eu estou falando. Toma aí, Jesus. Toma aí. Resolve o Senhor essa situação aí com essa pessoa. Queridos, a coisa pode ficar preta pro lado dessa pessoa. Entregar a causa a Deus, para que Deus se encarregue da situação, a coisa pode ficar preta. Versículo 15, vamos terminando. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aquilo que nós mencionamos um momento atrás, né? A identificação, queridos, com a dor, a identificação com a alegria do irmão deveria ser fluido, deveria ser algo normal no corpo de Cristo. Isso deveria acontecer como uma coisa mais natural. Identificar com a dor, empatizar com a dor e com o sofrimento dos nossos irmãos. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Será que quando, por exemplo, algum irmão vai bem na vida, será que nos alegramos com a situação que ele vai bem na ele, o irmão vai bem na vida, e nós não estamos indo bem, mas ele está indo bem? Será que a gente se alegra? Será que nós alegramos quando aquele irmão recebe um presente? Aquele presente que eu queria receber na minha vida, faz tanto tempo que eu queria ter aquilo, e justamente meu irmão recebe aquilo. Será que eu vou me alegrar com ele também? A resposta, queridos, é a seguinte. Se você se alegra com teu irmão, na alegria dele, se você chora pelo sofrimento dele, isso está falando de maturidade espiritual. Está falando daquilo que você é feito. O que é que tem dentro de você? Como vocês perceberam, queridos, o texto esse que nós estamos vendo e terminando de ver, está falando de vários aspectos práticos. O que Paulo está falando aqui, tudo isso é consequência daquilo que Cristo fez por nós. Consequência daquela forma como começa, né, o capítulo 12 de Romanos. Sendo sacrifício vivo, nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, todas essas demais coisas que estamos vendo vêm como consequência de tudo isso. Com certeza temos muito mais outras coisas que vamos seguir vendo, coisas práticas, que estão sendo mencionadas em forma pontuais
do que é a conduta, o que vai dando evidência da conduta ética, da vida, do testemunho daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Porque toda essa conduta, querido, elas são simplesmente evidências. São obras que evidenciam quem é você. Nada mais do que isso. Porque eu posso falar muita coisa do que eu penso que eu sou. Não pode falar muitas coisas. Mas muitas vezes a nossa conduta, a nossa atitude de vida vai gritar muito mais alto. Gritam tão forte que não dá para ouvir as nossas palavras que estamos falando. Amém? Vamos estar orando para poder terminar. Alguém tem alguma pergunta, alguma acotação, algum agregado que fazer? Algum comentário do que nós falamos hoje? Depois que tenham falado e comentado, que queiram falar e comentar, vou pedir a Renata depois que possa orar para terminar a nossa reunião, tá? Agora, um de cada vez, sim, sem aglomeração. Ok? Olha, estamos todos aglomerados e sem máscara, hein? Que coisa, né? Ninguém vai falar nada? Marcos, vai falar nada? Eu falo com o Marcos porque ele sempre tem alguma coisa a falar. Não, obrigado. Vou falar então. Obrigado pela palavra, muito esclarecedor e animador para nossa vida. Muita palavra de ânimo, de caráter, de ensino, de aprendizado de caráter mesmo da vida de um cristão. É muito enriquecedor. Com certeza. Ô, Paulo. Oi. Quem quiser vir se hospedar aqui, pode vir. Pode falar, Pedro. Se Pedro. levantar a mão, a gente vai começar a brigar, hein? Olha, a gente vai comprar uma passagem para Colômbia aí. Será que tem alguém para nos receber aí? Para nos hospedar? Vocês se comportem, vocês se comportem. Pode falar? Pode falar. Ouvi você dizendo aí, com respeito anteriormente, com questão de oração, que não podemos afrouxar, e agora completando, dizendo, entregar nas mãos de Deus a situação, me fez lembrar de um testemunho que a Jéssica deu essa semana, que nós oramos pela a mãe do namorado dela, né? E ela Paulo, o senhor falou sobre a esperança. A esperança tem a ver com uma expectativa fervorosa, né? E vai em linha com o que a Renata trouxe a ministração quinta-feira, ontem de manhã, sobre o tema da ansiedade. Como que a ansiedade ela é uma inversão da esperança fervorosa. E como que a nossa vida às vezes... Oi? É como você disse, né? Que a ansiedade é excesso de futuro, né? Futuro mal resolvido, né? Porque o futuro do cristão está totalmente resolvido. Pois é. E a gente tem que se apegar a isso. Uhum. Direto, eu como vida de empresário, com tantas incertezas do futuro, eu me apego somente a isso. Eu me apego somente a que meu futuro é certo em Cristo. Independente se eu tiver que perder tudo, meu futuro é certo com Cristo. Amém. Pedro, você estava falando algo, eu não sei se você terminou de falar. Não, estava esperando o Marcos aí, ele me interrompeu 2 vezes aí. Opa, irmão, aqui eu não escutei sua voz. Tudo bem, irmão, tô brincando. Eu só estava dizendo, Paulo, que
como você tinha mencionado um pouco antes aí, para a gente permanecer firme e não desafrouxar sobre oração e intercessão, e agora dizendo que as causas têm que ser entregues a Deus, me fez lembrar de um testemunho que a Jéssica deu há 2 dias atrás, porque oramos na terça-feira pela mãe do neto, né, namorado dela, que estava numa situação muito complicada, que ela havia passado por uma cirurgia e não voltava da anestesia. Quando ela reagia com agressão, não reconhecendo as pessoas. E após termos orado por ela, é como se tivesse arrancado tudo de ruim dela. E no outro dia mesmo, ela acordou normal, reconhecendo todo mundo, calma. A Jéssica falou que o neto chegou a arrepiar por saber que a gente orou e ela melhorou dessa forma. E esse testemunho faz de novo trazer lembrança de que não é a última solução, igual todos falam, que fala assim, não, agora só Deus na causa. Mas que realmente é sempre Deus na causa que resolve todas as coisas, né? E isso é claro, bastante claro para nós redimidos. E o mundo já não pode perceber isso, porque a Bíblia nos fala que o Espírito, na verdade, habita em nós, o mundo não pode receber. Mas olhando para essas coisas, essas situações e ver a resposta de Deus, não tem gratidão maior para nós e nos animar cada vez mais a estar presentes nesses tempos e não deixar de orar. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar cair a peteca. Alguém mais quer comentar? Se não, vou pedir a Renata que ore. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vendido. Renata. Bem, Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pela vida do Paulo, pela vida dos meus irmãos, da minha família. Senhor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, o Senhor tem zelado pelo nosso caráter. E nessa noite nós somos gratos, Senhor, por mais uma vez, o Senhor ministrar aos nossos espíritos. E eu rogo ao Senhor que o Senhor nos faça, Pai, homens e mulheres maduros, Pai. Nos livra da instabilidade, nos livra de querer ouvir só aquilo que nos agrada ou fazer só aquilo que nos convém, mas nos faz realmente, Senhor, homens e mulheres amadurecidos no Senhor, homens e mulheres que reconhecem o seu senhorio, que estão contentes com a sua provisão e que são gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos livra de infantilidades, nos livra, Senhor, de sermos instáveis, nos livra de tudo isso, meu Deus, que nos faz oscilar, Pai, mas nos faz homens e mulheres que anelam em primeiro lugar o teu reino, que anelam em primeiro lugar a tua justiça e que amam uns aos outros, Senhor, se alegram uns com os outros, se alegram a alegria do outro, que podem chorar a tristeza do outro, mas tudo isso em Cristo. E de maneira alguma, Senhor, para nos vangloriar, apenas para honrar o seu nome, Deus. Obrigada por esse dia e que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Amém. Amém. Queridos, outra vez um grande abraço a todos. Deus mediante, nós estaremos vendo na próxima sexta, se assim Ele permitir. Ninguém está querendo ir embora, né? É Boa domingo, noite hein? a todos. O último apaga a luz e fecha a porta, tá? Amanhã tem devocional.